pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Aqui é o pai da Duda e hoje eu venho trazer para o canal uma história que eu sempre conto para ela. Ela sempre me pergunta como é que foi a minha infância, sobre as histórias da minha infância, e eu sempre conto para ela sobre as histórias que passaram, que eu conheci. Eu cresci na roça e eu sempre conto histórias que a gente ouvia lá, que meus pais contavam, que os amigos dos meus irmãos contavam, e eu sempre conto para ela. Hoje eu vou trazer essas histórias para vocês. Vou trazer uma história muito especial, que quando eu era criança eu ficava morrendo de medo dessa história. Mas hoje eu trago para vocês. Quando eu era pequeno, eu sempre ouvia uma história, essa história de um garoto que deixou que os pais receberam uma visita no meio da noite. Um dia, eles moravam na roça, esse garoto, estava tudo normal na casa dele, ele, pai, mãe, irmãos, todo mundo feliz, alegre, brincando. Na casa onde ele morava não tinha luz elétrica, era luz de lampião. Então, chegando uma determinada hora, próximo ao jantar, chega uma senhora na casa desse menino. Vou chamar ele aqui de João. Se a Duda tivesse aqui, ela já estaria me perguntando o nome e sobrenome do João, dos pais do João, a que horas ele chegou e qual era a roupa que ele estava vestindo. Então, na casa do João, voltando, na casa do João, próximo ao jantar, chegou uma senhora. Ela era amiga da família e foi lá para passar a noite. Ela chegou, normal, todo mundo conversando, foram almoçar, foram jantar, ela comeu bem. E como já estava tarde e o lugar não tinha luz, não tinha energia elétrica, não tinha luz na rua e era uma noite sem lua cheia, o pessoal da casa, os pais do João, falaram para ela ficar ali na casa. E até ofereceram para ela dormir na cama do João. Ela era uma senhora muito boa, muito gente boa, então, e também conhecia há muitos anos a família, ela decidiu ficar. Pro João, ele devia ter uns 6, 7, até uns 8 anos de idade. O que que acontece? Arrumaram uma esteira e ele foi se deitar do lado da cama. O quarto dele era um quarto pequeno, cabia uma cama, a esteira e tinha um armário. E a janela, não sei se vocês conhecem, tinha a porta do quarto e a janela ela era feita aquelas janelas antigas, de casas antigas, é, feita de madeira, só que ela não tinha vidro. Não tinha vidro. Então o quarto, se ele entrasse às 10 horas da manhã e fechasse, num dia ensolarado, fechasse a porta e a janela, o quarto ficava um breu. O João deixou ela dormir, foi deitar para dormir, fez suas brincadeiras, tal, e foi dormir. De repente, de madrugada, no meio da madrugada, o quarto dele todo ficou claro, clareou como se tivesse sendo dia. O João, na mesma hora, pelo raio de sol, pela claridade, ele acordou. E estranhou, porque o quarto dele nunca ficava claro, mas pensou, tá tudo bem, deve ser alguém que abriu a janela. Pensou, tá tudo bem, deve ter sido alguém que abriu a janela. Mas não tinha ninguém no quarto, só a senhora. Ele olhou para a cama e a senhora estava lá, é, dormindo. Ele voltou a deitar, achou aquilo estranho, voltou a deitar. Quando ele deitou, ele só viu as pernas da senhora descendo da cama. Não tinha nada para cima, não tinha corpo, não tinha nada, só as pernas. Quando ele olha para baixo da cama, atrás das pernas, ele vê um cabeção com 2 chifres imensos, imensos. Na mesma hora ele começou a fazer todas as rezas que ele lembrava e que a mãe dele, que ele tinha aprendido com a mãe, claro. Quando ele começou a fazer as rezas, vocês não sabem o que aconteceu.
ele começou a sentir seu corpo formigar, 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 formigar e ficar dormente. Ele começou a babar, cuspir, babando e cuspindo, babando. As palavras não saíam da boca dele e ele começou a ser arrastado por uma força invisível para baixo da cama. Quando ele estava com quase todo o corpo embaixo da cama, ele começou a pedir para Deus para salvar ele, pedindo em mente, pedindo na mente, pedindo nos pensamentos, pedindo nos pensamentos. De repente, ele conseguiu se livrar daquilo. Ele conseguiu, acordou assustado, levantou assustado, metade do corpo dele estava debaixo da cama. Aí ele saiu debaixo da cama. Quando ele viu, a senhora estava acordada na cama olhando para ele. Sabe o que aconteceu? Ele perguntou para ela se ela tinha visto ele falando, e ela falou que viu ele babando muito e que ele estava andando sendo levado para baixo da cama. João não conseguiu dormir, ficou no quarto até amanhecer. Quando amanheceu, ele foi contar para os pais, que disseram para ele que ele tinha imaginado tudo aquilo. Mas, gente, eu acredito no João. Ele não imaginou. E esse é o fim da história. Essa é uma das histórias que meus irmãos me contavam. Dizem que era verdade. Eu não sei dizer se é verdade ou se só é mais uma história da roça. Mas, em via das dúvidas, a gente tem sempre que ficar atento. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Dê um joinha no canal e quem puder se inscreva. Vai ter sempre no canal da Duda histórias, vai ter o dia a dia da Duda e outras variedades sobre filmes, sobre tudo. Tudo que vocês quiserem a gente vai ter.